Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos dar continuidade a alguns estudos com assuntos diversos, né? Eu vou passar aí para próximo dos irmãos, para que a gente leia um pouco mais aí com os irmãos e também coloque esses textos aqui no nosso data show. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vontade de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a vontade, né, de Deus. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Vejamos, ele diz assim, ele inicia dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor Deus coloque nos nossos corações a porção da sua palavra. Deus e Pai, tua palavra está sendo lida, exposta, que teu Espírito Santo esteja nos ajudando a compreender melhor. Em nome de Jesus, amém. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas será fácil a gente descobrir qual é a vontade de Deus? Há uns anos atrás a gente escutava muito, se dizia assim: qual é o melhor lugar de você estar? Aí alguém dizia: no centro da vontade de Deus, né? E onde é o centro da vontade de Deus? Será que a gente tem essa facilidade de descobrir o que é ou qual é a vontade de Deus? E às vezes a gente diz: irmão, a vontade de Deus ela vai ser cumprida. E a pessoa diz: mas eu tenho, digamos assim, eu fiz um concurso e agora eu fui chamado para ir para um lugar e para ir para outro. E qual é a vontade de Deus? Não é assim? Eu fiquei viúva, ou eu terminei o namoro, o noivado, ou coisa assim, e aí uma pessoa se interessou por mim, mas agora uma segunda. E aí, qual é a vontade de Deus? Aí uma moça vai chegar e dizer: sim, é da vontade de Deus. Mas por que eu ainda não casei, não é? Porque será então que a vontade de Deus ela é fácil que a gente venha compreender, entender e até realizar? Diríamos inicialmente que não. Mas temos algumas coisas que elas podem nos ajudar. Nós temos os 10 mandamentos, né, que nos ajudam a entender o que é e o que não é da vontade de Deus. Por exemplo, na questão do concurso. Eu vou para tal lugar. Como é tal lugar? Como é o ensinamento? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com quem? Você vai trabalhar com uma pessoa, não tem nada a ver. Você vai trabalhar, essa pessoa não é lá, essas coisas não, mas você vai trabalhar sendo subalterno a ela, então você não precisa se preocupar não. Será que não? Porque dentro dessa vontade de Deus nós temos coisas que elas a gente já sabe que intrinsecamente, nas entrelinhas, elas já não são da vontade de Deus. Não é isso? Então, aí a gente já vai fazendo o quê? A gente já vai colocando aquilo que se chama ponto de corte. Entendeu? Então, dentro desse ponto de corte, a gente já vai entender. Eu mesmo não entendia muita coisa quando eu tinha o quê? 17, 18 anos, mas eu já dizia: eu não caso com uma moça que não seja cristã. Eu não caso.
Entendeu? Então, para mim, já era ponto de corte. Quando já tem ponto de corte, aparecia alguém, não, essa já está excluída. Entendeu como é? Mas como, na realidade, a gente descobrir, não é, essa vontade e entrar justamente em acordo com Deus? Se é para aceitar um tipo de trabalho e atuar em alguma área desonesta, já não é da vontade de Deus. Se for para ensinar um conteúdo contrário à Bíblia, não precisa perguntar. Ou precisa? Não precisa perguntar. Se não é conteúdo bíblico, entendeu? Não precisa. Outra experiência que aconteceu comigo, até falei isso para Maria Augusta, é que eu passei um período de 10 anos trabalhando com foto, com vendas, e passei 10 anos fora do mercado no sentido de carteira assinada. Aí eu vou para o seminário. Quando eu vou para o seminário, eu precisaria de um lugar que pelo menos eu soubesse os horários. Entendeu? E comecei a procurar, espalhar currículo, e foram vários, inclusive indicações de pessoas que parecia que eu ia ficar trabalhando. E não. Mas fique aguardando. Aí então, conversando com o Alfredo perguntando como era que estava o trabalho lá em Itajucupapi, eu disse, está muito bem, só não está bom a questão do horário meu, porque eu sou fotógrafo e aí, final de semana, às vezes eu preciso fazer algum trabalho, já não vou para a igreja. Aí foi quando ele disse, eu sou presidente da Junta de Educação do Americano Batista. Quanto é que daria um salário para você? Eu disse, rapaz, eu não posso dizer não. Deus sabe o que eu preciso. Eu quero que seja um trabalho que eu trabalhe de segunda a sexta, que tenha feriados, que tenha folgas, e para poder trabalhar com a igreja. Aí foi quando eu fui para lá e eu ganhava na época como fotógrafo, eu ganhava em torno de 10 a 12 mil. Não sei o que era mil não, mas era 1.000. E quando eu fui trabalhar no Americano Batista, o primeiro salário que eu recebi foi 5.400. Menos da metade do que eu ganhava como fotógrafo. E lá, depois de 2 meses, me convidaram para trabalhar na capelania, que era uma área que eu me identificava ainda mais. E não é que quando eu estava com 1 mês trabalhando na capelania, eu recebi um convite de uma empresa para ir para lá? E o salário era bem maior? Aí é onde a gente vê, é da vontade de Deus, eu saí daqui, eu estou próximo do seminário, eu estou próximo da biblioteca do seminário, eu estou trabalhando com um pastor, praticamente estagiando com um pastor, entendeu? E agora eu saí porque o salário é maior, mas foi prova, durante o período todo, porque em muitas ocasiões eu não tinha como pagar o seminário, e na hora da prova tinha que pagar, entendeu? Aí tem gente atrasada aqui, quem tiver atrasado não pode fazer prova, né? Aí eu passar cheque pré-datado, era aquela coisa toda, mas aquilo fazia parte justamente dessa definição. São evidências que aquilo não é da vontade de Deus. Então, eu preciso de orar a Deus para Ele me dizer, ó Senhor, eu vou ou não, eu saio daqui desse trabalho que eu estou exercitando, eu saio daqui com a facilidade que eu tenho do seminário, de um pastor para me orientar, de uma biblioteca, e agora eu vou trabalhar em outro lugar sem saber nem o que é que eu vou fazer, qual é o horário. Precisava de perguntar a Deus se era da vontade dele? Eu não perguntei, sinceramente. Porque as evidências já eram claras. Entendeu? Então, vamos para um outro texto, e eu não vou ler ele todo não. É que diz assim: mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Aí é que as pessoas se complicam. Está dizendo aqui que eu posso casar com quem quiser. Então eu sou livre para escolher. Ah, uma moça está para casar, aí tem uma pessoa que não é evangélico, tem uma pessoa que não quer ir para a igreja. Eu não vou dizer não, quem foi não, mas como eu trabalho aqui na congregação em São Lourenço e também lá em Eldorado, né? Ninguém vai imaginar, pode ser uma das 3, mas foi uma das 3.
uma jovem, ela estava sem namorado. Aí ela arrumou um namorado não crente. O namorado não crente. Aí ela disse, pastor, tá ruim porque eu queria casar com um rapaz crente, mas não apareceu agora que ele não é crente. E já tem um mês mais ou menos que a gente namora e eu já chamei ele para ele várias vezes para vir para a igreja e ele não veio. E aí? Eu vou dizer a ele que se ele não vier, então não vai dar certo e eu vou terminar. Diga não, irmão. Não diga não. Porque se você disser e ele se sentir ameaçado, ele pode vir de início. Deixe ele, nem convide mais. E fica até difícil, porque nos domingos ele fica reclamando que a gente não tem tempo para namorar. E eu digo a ele que de manhã não tem tempo, de tarde também não tem tempo, porque eu estou ensaiando, e de noite também não tem tempo. Ele disse, não tem problema não, eu vou para lá no sábado. Mas no sábado tem umas viagens da igreja. Ele disse, tem problema não, eu vou lá na segunda. O negócio dele era não vir para a igreja. Eu disse, deixe ele, dê um prazo. E quando chegar o prazo que você vê que ele não vem para a igreja, você já termina. Porque você sabe que ele não vem e ele não vai vir. Se ele não vem agora, quanto mais depois. Aí ela disse, eu digo, olha, não faça medo não, dê uma liberdade, faz de conta que você está acreditando nele. E não diga que está desconfiado não, e não diga que está pensando não diga nada não, continue namorando com ele. Agora veja se ele vem. 3 meses depois, ela disse, terminei. O prazo que eu estabeleci, que o Senhor disse, eu estabeleci, foi 3 meses. E nesse período, ele nunca veio para a igreja, então eu terminei. Veja, isso é usar um critério. Entendeu? Não, eu vou perguntar a Deus. Porque quem sabe que Deus esteja me colocando ali para trazê-lo para cá? Aí vem o quem sabe, né? A Adriana conhece muito bem quem sabe, né? E quem sabe, né? Leninha também conhece quem sabe, né? Então, quem sabe? Como ninguém sabe, você também não sabe? Não é bom essa aventura. Então, a gente lê o texto aqui. Não, mas eu sou livre para casar com quem quiser. Mas leia o final. Porque ele diz, contanto que seja no Senhor. Pronto, critério. Contanto que seja no Senhor. Você vai casar com quem você quiser. Eu não vou dizer o nome, eu não vou dizer o protótipo dele, eu não vou dizer não vou dizer a cor, eu não vou dizer a área social dele, eu não vou dizer nada. Você pode escolher com quem você quiser, desde que seja no Senhor. Então, sendo no Senhor, você pode escolher com quem você quiser. Então, esse com quem você quiser tem critério. Não, mas a Bíblia está dizendo que eu vou trabalhar onde eu quiser. E eu vou morar onde eu quiser. E eu vou ser acompanhado por quem eu quiser, desde que seja no Senhor. Se vai usar de um trabalho que vai comprometer, então não é no Senhor. Se vai ter uma atividade, mas vai comprometer os seus princípios, entendeu? Eu lembro quando a gente tinha aquela salinha aqui do PET, né, que era bem aqui, que fomos consultados para ter aqui aulas do PET. Aí eu fui lá e conversei com o prefeito, eu disse, não tem problema, desde que as professoras sejam da igreja. Aí, por que tem que ser as professoras da igreja? Aí eu não ia dizer o que era para dizer. Era o que era preciso dizer. Olha, a sala não tem banheiro, não tem cozinha, vai ser usado banheiro e cozinha da igreja. Precisa de alguém que seja da igreja, que esteja lá. O senhor tem razão. Agora, qual é o critério? Elas têm formação? Tem. Então, traga o currículo. Nós levamos o currículo lá e 2 professoras. E sabe por que nós fizemos isso? Porque na época disseram que o PET tinha aí alguns ensinamentos, que era cultural, que tinha que ensinar umas musiquinhas, uns negócios aí, que não era e tal. Eu digo, não vai ensinar nada. Aí, mas tem que... Não fale que não vai ensinar não, só é você não ensinar. Não é a hora de cantar umas musiquinhas de roda, cante música de roda que dê para ensinar.
tem problema de que vai de roda cantar corinho da igreja, não tem problema não. É cultura também, entendeu? E nunca fomos barrados, porque não tínhamos... E outros lugares ensinavam, claro. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É. Agora, eu tenho dificuldade. E qual é a dificuldade que eu tenho? Se Deus quer ou não quer. Só é ler textos bíblicos, entender o que foi que Deus pré-estabeleceu para os seus santos. E aí já vem a resposta. E a resposta está aqui nesse texto. A mulher, ela ficando livre, ela não tendo compromisso, ela pode se casar com quem quiser. Mas desde que seja no Senhor. Quer dizer, desde que preencha aqueles requisitos. Entendeu? Desde que na realidade seja nessa linha. Desde que não vá comprometer. Porque no momento que vai comprometer, a gente já sabe, não é da vontade de Deus. Pelo menos nessa parte a gente não vai ter dúvida alguma. Entendeu? Eu sou convidado para assumir um cargo na igreja, mas que para assumir esse cargo na igreja eu vou desprender de mais tempo. Eu vou ter que estudar um pouco mais a palavra, eu vou ter que me preparar mais. Não, aí eu vou perguntar a Deus se é para eu aceitar ou não. Meu irmão, é para aceitar sim. É para aceitar sim. Você vai ser mais usado, mais usada por Deus. Você vai estudar melhor, você vai aprender mais. Você vai ser mais útil e você não vai comprometer nada da sua vida, muito pelo contrário. Você vai se desprender de coisas que você não tinha. Agora, é da vontade de Deus ou não é? Eu me deparei com um caso que não foi aqui, porque aqui não tem isso, né? Eu me deparei com um caso que uma irmã me chamou e disse, pastor, o irmão fulano está com um caso aí, fora do casamento. E aí a mulher dele está se fazendo que não sabe, mas ela já sabe de tudo e está arrumando tudo para deixar ele se embora daqui e tal e tal. Aí eu não podia dizer que sabia de tudo isso, né? Eu comecei a conversar com ele, perguntando como era que estava a vida dele. Ele disse, não, pastor, eu até queria conversar com o senhor. E que na realidade, eu com um caso aí meio complicado, e eu até queria falar com o senhor para que o senhor me tire da igreja, porque eu não quero escandalizar. Eu disse, você tem certeza que não quer escandalizar, não? Então você larga. Não, o senhor me tira como membro da igreja. Eu disse, não tiro. Eu não vou lhe dar autorização para pecar, não. Se você vá, assuma. Assuma e agora todo mundo vai saber que você é membro daqui. Se é isso que você quer que eu lhe libere, eu não vou liberar, não. Que é liberação para pecar, é. Não, eu vou orar a Deus. Você vai orar o quê, irmão? O que é que você vai orar? E a sua família? Não, eu não quero deixar minha família, não. E as suas filhas? Deus me livre, pastor. Eu digo, pronto, aí o Deus me livre. Deus lhe livra, Deus está querendo lhe livrar. E o que é que eu vou fazer? O senhor me ajuda? Tudo quanto eu quero. Pega uma mensagem lá no celular. Eu sabendo que a esposa dele já sabia. E sabendo que a esposa dele tinha entrado no zap dele sem ele saber e tinha senha. Mas eu sabia que ela sabia. Eu disse, faça o seguinte. A mulher já tinha dito a mim que não queria mais conversa e que já estava certa para largar. Faça o seguinte, irmão. Mande uma mensagem para ela, dizendo que foi um erro, dizendo que você é crente, diz que você está arrependido. Não vai dizer que não gosta mais dela, não. Não vai dizer isso, não, que vai desmerecer ela, vai ficar com raiva de você. Diga que ela é uma mulher que é admirável, mas você já tem a sua esposa. Diga nessa mensagem que você ama a sua esposa e que ela não lhe procure mais. Porque se lhe procurar vai ter uma decepção, porque você não vai mais atendê-la.
ele mandou essa mensagem. Antes da outra ler, a mulher dele já leu. Porque a mulher dele tinha senha, mas ele não sabia. Então, quando ele mandou essa mensagem, terminou com a outra e a mulher dele ficou acreditando nele. E voltaram. Isso já tem muitos anos. E ele nunca saiu da igreja.